Vamos lá. Como é que fica essa integral? Então fica o quê? 2π, tá? Vezes a integral de menos a de f de x, que é f de x, raiz quadrada de R2 menos x2, certo? Raiz quadrada de R2 menos x2, vezes o quê? Vezes o quê? 1 mais... Quanto é que dá a derivada da f em x? Quanto é que dá? Dá derivada da f em x. Vou fazer aqui, ó. A derivada da f em x, ó. Quem é a derivada da f em x? Quem é? É 1 sobre 2, raiz quadrada de quem? R2 menos x2, vezes o quê? Menos 2x, tá? Pela regra da cadeia. Então dá quanto? Dá menos x sobre raiz quadrada de quê? R2 menos x2. Concorda? Então isso aqui fica menos x sobre raiz quadrada de R2 menos x2, isso é o quadrado, integral em x. Não se assuste com o tamanho da expressão. Não se assuste por quê? Porque isso aqui fica a integral de menos a, fica raiz quadrada de quê? R2 menos x2 vezes... Olha quanto é que dá isso? Isso aqui fica 1 mais o quê? x2 sobre quem? R2 menos x2. Integral em x, certo? Fica escrevendo um pouco mais, fica 2π vezes integral de menos a raiz quadrada de R2 menos x2, vezes o quê? Integral de, tira o denominador comum, fica quanto? R2 menos x2, integral em x, e o que fica no numerador? R2 menos x2 mais x2. Ótimo? Está quase lá. Tá? Fica 2π vezes a integral de menos a de quanto? Raiz quadrada de R2 menos x2 vezes o quê, hein? R2 sobre quanto? R2 menos x2, integral em x. Correto? Que fica, calma, estou quase lá, 2π vezes a integral de menos a. Quem é o produto das raízes? É a raiz do produto. Mas a raiz do produto dá a raiz de quê? R2, integral em x. Isso aqui é constante nessa integral, que é o R, né? Então isso aqui é 2π vezes R, vezes a integral de menos a de 1 em x. Então quanto é que dá isso? Dá, continuar aqui, dá 2π vezes R vezes x, né, de quanto? Menos a. Então isso dá 2π R vezes o quê? 2A. 2πr vezes 2A. 2πr vezes 2A. Que é igual a quanto, hein? 4, tá? 4π, o quê? RA. Dá 4π vezes o raio, vezes o valor de A. E observe, eu posso daqui tirar
a área da casca da esfera. Sendo S2 a superfície da esfera, vamos dizer, sendo S2 SA, vamos dizer SR, né? Vai ficar SR, a superfície da esfera, tens quem é a área de SR? Eu posso pensar como sendo o limite de quem? Da área de S, tá? De S aqui. Vamos chamar, vamos chamar de, enquanto a área, vamos chamar isso aqui de SA, tá? SA é a área, é a superfície correspondente a menos A. Então, a área de SA, quem é a área de SA? Quem é? 2πRA. Então, isso aqui eu posso pensar como sendo o limite da área de SA com o A tendendo a quem? A R. Faz o A tender a R. Ou seja, é o limite com o A tendendo a R de 2πRA. Que é quanto? 4πR2. O R tendendo a A. Que é o que você conhece lá do ensino médio como a área da casca da esfera, não é? É 4π vezes o raio ao quadrado. Tá? Você pode até me perguntar, por que você não fez essa integral, então, de menos R a R? Porque se você fizesse de menos R a R, 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 chegava aqui de menos R a R. E dava 4πr2 de menos R a R. Preste bem atenção, tecnicamente eu não posso fazer isso, muito embora funcione. Mas tecnicamente eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque a minha função f, ela não é de classe C1 no intervalo fechado menos R, R. Ela não tem derivada em R, nem em menos R. Então não tem essa derivada no intervalo fechado. Isso se resolve aqui, nos limites. Eu estou entrando já no universo das integrais impróprias, tá? Que é a continuação desse assunto. Hã? Ah, sim. Aqui é 4πRA. Obrigado. 4πRA que está 4πR2. Entendido? Tá? Você deve memorizar essa fórmula. Você deve memorizar esta fórmula. Mas, mais importante que memorizar esta fórmula, é entender e memorizar o princípio que ela encerra. Isto é, entender o seu significado geométrico. E você consegue entender esse significado geométrico quando você observa uma coisa que eu vou colocar aqui. Isso porque se você entender o significado geométrico do que está aqui, dessas entidades, o f de x, isso aqui, você vai conseguir usar essa fórmula de forma mais eficiente. Porque aqui está a rotação em torno do eixo das abscissas. E se for um outro eixo? E se você fizer uma rotação do gráfico em torno do eixo das ordenadas? Sendo isso possível. E quando isso é possível? Na seguinte situação, vou colocar aqui e vamos dar uma interpretação física dessa fórmula. Mas aí eu vou no seguinte. Vamos à interpretação geométrica desta fórmula. E para isso eu vou fazer a seguinte consideração. Sejam A, B, C e D reais com A menor do que D, A menor do que B,
e C menor do que D, F de AB em CD, uma função de classe C1 e invertível com f' de x maior do que zero, qualquer que seja o x pertencente a AB, ou f' de x menor do que zero, qualquer que seja o x pertencente a AB. IS a superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico de F em torno do eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é que eixo? X igual a zero. Você está entendendo? X igual a zero. Então, olha, observe. Uma função de classe C1 invertível, com a derivada sempre positiva. F' de x positivo, tá? Para todo x no intervalo fechado AB, ou a derivada negativa para todo x. Então, ou ela é estritamente crescente, ou ela é estritamente decrescente. Então, a situação é a seguinte, ó. Vou desenhar tudo no primeiro quadrante, mas isso é irrelevante, tá? Isso não há perda de generalidade aqui. A e B, C e D. C e D. Como ela é contínua e invertível, C e D, ela é contínua e invertível, então seu gráfico ou é assim, ó, ou é assim, tá? Isso é no caso que a derivada é positiva em todos os pontos, ou o gráfico é assim, ó. Tá? Ou o gráfico é assim. O gráfico é assim. Ixi, que gráfico mal feito. Não é nem gráfico de função. Tá? O gráfico é assim. É o gráfico, no caso, em que ela é com derivada o quê? Negativa. Correto? Em qualquer caso, eu posso girar esse gráfico em torno do eixo das ordenadas. E obtenho uma superfície de revolução. Tá bom? É claro que eu tenho y igual a f de x, eu tenho y igual a f de x, e, portanto, eu tenho x igual a quê? A f a menos 1 de y. Tá?
x igual a f menos 1 de y. Tá? Agora, veja bem, ó. Dado y, ó, tá? Se você tem essas hipóteses, então você tem o seguinte, logo, pelo teorema do valor intermediário, teorema do valor intermediário não, estou trocando as bolas, pelo teorema da função inversa, dado y pertencente a CD, tá? Dado y pertencente a CD, aqui, ó, a função f é menos 1, é diferenciável. É diferenciável em onde? Em y, com quem é a derivada da f a menos 1, quem é a derivada da f a menos 1, isso é a inversa da f, quem é a derivada da f a menos 1 y, quem é? É 1 sobre o quê? Sobre a derivada da f aonde? Em f a menos 1 de y. É a fórmula da regra da cadeia. É a fórmula da regra da cadeia, não. É a fórmula da teorema da função inversa. Então, veja bem. A derivada é o inverso de uma composição. Da derivada da f com a f a menos 1. Só que se uma função ela é de classe C1, portanto contínua e invertível, a sua inversa é contínua. Sabemos isso lá do cálculo 1. Então, o que é que eu tenho aqui? A f de classe C1, portanto, a derivada é contínua, composta com a f a menos 1, que é contínua. Então, a derivada da f a menos 1 é contínua, porque é o inverso de uma função contínua. A composição de funções contínuas é contínua. Isso vale para todo y. Daí, você tem que f a menos 1 também é de classe C1. Tá? Porque a f é de classe C1, então a f a menos 1 é de classe C1. É de classe C1, quer dizer, ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio e a sua derivada também é contínua. Porque isso aqui tem uma continuidade. Portanto, sendo portanto, tá? Eu tenho dois casos para analisar a fórmula que dá a área da superfície de revolução, aqui e aqui. A rotação é em torno desse eixo. Então eu posso pensar isso aqui como sendo, olhando daqui para cá, como sendo o gráfico da f a menos 1, concorda? Então, pensando nisso, pensando dessa forma, quem é a área de S? S é a rotação em torno. É 2π vezes a integral de quanto a quanto? Vezes a integral de CAD, de quem? De f a menos 1 de quê? De y, que é a função, ó, pegando f a menos 1. F a menos 1 de y, vezes o quê? Raiz quadrada de 1 mais o quê? A derivada de f a menos 1 aplicada em y, isso aqui ao quadrado, integral em y. Eu estou mudando, eu estou fazendo desse ponto de vista, ó, a função como sendo do intervalo CD para o intervalo AB. Que função? A função inversa da f. Então, estou aplicando na fórmula nesses termos.
Agora vamos fazer uma mudança de variável aqui. Vamos levar de y para x. Tá? Porque isso aqui isso aqui é 2π vezes a integral de c a d, de quem? De f a menos 1 de y, tá? De f a menos 1 em y, ok? Integral de c a d, de f a menos 1 de y, vezes a raiz quadrada de quê? De 1, mais o que, hein? 1 sobre a derivada da f aplicada em quem? Em f a menos 1 de y. Integral em y. Correto? Hã? Assim, faltou o quê? Quadrado. Tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte,